Bom dia, meus queridos alunos, como vão vocês? Turma do segundo ano, nós vamos começar agora um novo assunto sobre cultura, sistema organizacional. Vamos falar sobre missão, sobre visão. Vamos falar, deixa eu ver o que eu lembro mais, sobre objetivos da hierarquia. Vamos falar de assunto agora bem legal e imprescindível para o administrador saber, internalizar dentro de si e aplicar quando assim for trabalhar, certo? São assuntos assim, base, igual teoria científica é para vocês, para a administração, é esse assunto também, certo? Vamos lá. Vamos começar como cultura organizacional. Vocês ouvem muito falar de cultura, filosofia, história. Então, dentro das empresas também existe a cultura, e nisso é chamado de cultura organizacional, que o significado é praticamente igual no significado de cultura em geral, mas com uma certa diferença, que é o quê? É um conjunto de hábitos, tá? De hábitos, de crença, de valores, igual à cultura normal, e tradições. Só que aqui a diferença é interações e relacionamentos sociais típicos de cada organização. Aqui é a diferença. Ou seja, cada empresa, tá? Cada empresa, uma casinha, né? Cada empresa ela tem a sua cultura organizacional. Treinar. Certo? Então, cada empresa tem a sua cultura organizacional. Não importa, lembra que a gente sempre falou que nenhuma empresa é igual a outra. E, em especial, a cultura, tá? Por quê? Porque os hábitos das pessoas são diferentes, a crença da imprensa é diferente. Essa crença aqui não quer dizer com fé, tá certo? Não tem nada a ver com religião. É a crença daquilo que ele acredita que é para a empresa, que é bom para a empresa. É nesse lado aí, tá? Os valores da empresa, quais são os valores? A gente vai estudar sobre valores. As tradições que aquela tal empresa tem, certo? Tem tradição de ter, por exemplo, tem algumas empresas aqui em Pirá que tem tradição de certa época do ano ter uma promoção. E aí a gente também aguarda até o dia da promoção, né? Então, tipo isso, mais ou menos, né? Tem a tradição também de passar de pai para filho, tem a tradição de atender bem o cliente, tem a tradição, enfim, né? Tem as interações internas, que é de funcionário para funcionário, ou funcionário e externas, que é com os demais. A gente vai estudar também ambiente interno e externo, tá? E relacionamentos sociais, que é o próprio relacionamento típico de cada organização. Então, isso é uma cultura organizacional, um conjunto de hábitos, crenças, valores, tradições, ela tem 2 I, interações e relacionamentos sociais típicos de cada organização. Então, vocês que já trabalham vão observar como é a cultura organizacional da sua empresa, da empresa que você trabalha, tá? Uma cultura, a gente pode pensar assim, pode ser aquela cultura, por exemplo, que o chefe é bastante rígido, ou que o chefe é bastante aberto a ouvir opiniões, né? Ou que os clientes já chegam lá se sentindo à vontade. Faz parte da cultura organizacional, né? Principalmente os colaboradores, como é que eles se comportam? Eles têm medo ou eles trabalham mais, vamos dizer, criativos, proativos, né? Não preguiçosos. Então, artefatos, valores compartilhados, pre, pressuposições básicas, tudo isso também está incluído
dentro da cultura organizacional. Então, representa a maneira costumeira de pensar e de fazer as coisas. Aquilo que já está assim na prática, por exemplo, como é que se atende o cliente em cada empresa? Na empresa que você trabalha. Sempre até a gente atendeu assim. Ah, como é desconto? A gente sempre deu desconto assim. Está dentro da política também da empresa, mas faz parte da cultura da empresa. E quando chega assim, vamos mudar a X coisa dentro da empresa, pronto. O que que vai afetar? Justamente o ambiente organizacional, porque vai afetar a cultura também organizacional. E aí, o gerenciamento de mudança, depois a gente, tá? Então, representa a maneira costumeira de pensar, a maneira costumeira de fazer as coisas. Todo dia eu faço isso desse jeito. Pronto. Né? É que é compartilhada por. Ah, que eu tô nos riscos. É compartilhada por todos. Ah, gata, fazendo torto porque eu faço certo. Compartilhada por todos os membros da organização. Claro que vai ter alguém que vai fazer um pouquinho diferente, até porque tem a personalidade de cada um, mas que é aquela maneira de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, sabe? Não é rotina, mas está dentro da rotina, a cultura organizacional. Certo? Então, com maneira costumeira de pensar e de fazer as coisas. Por quê? Porque já é de costume fazer assim. Entendeu? Quando você está dentro de uma empresa, ela vai falar, ah, por que você faz isso assim? Ah, porque todo mundo faz. Ah, porque já é de costume, assim. É porque a resposta que vai é porque a cultura da empresa é desse jeito. Vai ver um videozinho na estante que vocês vão ver uma cultura 10 de uma empresa. Então, a cultura organizacional, eu esqueci de marcar o tempo. A cultura organizacional envolve normas informais, tá vendo? Ó, informais. Vocês lembram lá da experiência da fábrica de Waltone, né? E surgiram grupos informais, tal. Pronto. As normas informais formam também a cultura organizacional e não escrita. Se não é formal, não é escrita, né? Que orienta o comportamento dos membros da organização no cotidiano e direciona suas ações para realizarem os objetivos organizacionais. Ou seja, isso aqui não pode fugir do foco, mesmo que tenha o quê? Que sejam normas informais e que são comportamentos dos membros, tá? E eles que direcionam as suas ações. Então, tudo aquilo que a gente estudou lá na fábrica de Ortone, ou seja, surgem os grupos informais e eles vão direcionando e levando a empresa. Porém, a cultura não pode fugir do objetivo organizacional que a gente vai ver lá no finalzinho desse assunto, desses slides, tá certo? Então, cada organização tem a sua própria cultura corporativa. Coca-Cola tem a cultura dela, a McDonald's tem a cultura dela, a Casa São Francisco tem a cultura dele, a Loja Economia tem a cultura dele, a Petrobras tem a economia dele, ou tem a cultura dele. Vamos ver aqui o Atacadão, a Le Biscuit, as Americanas, enfim, pode ser grande, pequena, médio, micro, cada empresa tem a sua própria cultura organizacional, tá? Que justamente são os costumes, são os hábitos, são a rotina, e já é de forma corriqueira fazer as coisas daquela maneira, porque já é uma cultura internalizada. Claro que os gerentes influenciam muito nessa cultura organizacional, até porque ele que escolhe, né, ele que contrata os funcionários, então já é da maneira, né? Então aqui várias empresas que eu coloquei e tem a sua própria cultura, né? A Windows, que são gigantes do mundo, né? A Google, a cultura organizacional da Google é maravilhosa. A Honda, a Nike, a Apple, né? A Mercedes-Benz, a Ford. Eu estou sentindo falta aqui da Toyota. Também tem uma cultura muito interessante. A Coca-Cola, a Starbucks, no Windows, enfim, vários tipos de Nike.
várias empresas, a Disney, né? Várias empresas, grandes ou pequenas, todas têm a sua cultura organizacional diferente, tá? A McDonald's, por exemplo, ela mantém a cultura organizacional dela igual, ela pelo menos tenta, né? Igual em todos os países. Vai variar com o quê? Com a própria cultura do país. Então, vai afetar a cultura organizacional, sim, certo? Então, mas a cultura em geral organizacional, ela mantém, ou tenta manter a mesma rotina de sempre, o mesmo padrão, a mesma, o mesmo valores, os valores são os mesmos, só muda com relação à regionalidade, tá? McDonald's aqui pode ir em qualquer lugar do mundo, é a mesma cultura, só que há interferência da cultura daquele país. Por exemplo, até no cardápio pode haver mudanças. Em Israel, por exemplo, eles não comem carne com coisa de leite, né? Ou seja, carne com queijo. O hambúrguer ou tem queijo ou tem carne. Não tem as duas coisas misturadas. Isso é influenciado pela cultura do país. Então já interfere, certo? É mais ou menos assim. Então, aqui vamos ver a cultura organizacional da Natura. Todo mundo conhece Natura, né? Então, iniciamos um processo estruturado de fortalecimento da cultura organizacional, reafirmando, né, os valores que nós vamos estudar e as crenças da empresa, tá? Lembrando que essa crença não tem nada a ver com religião, pois acreditamos que aí reside o principal diferencial da nossa organização e o eixo central da nossa atuação. Bem interessante. A gente pode observar que a Natura ela tem uma cultura organizacional bem voltada para a natureza, pelo menos a propaganda mostra, né? É bem voltada para a natureza, o valor da matéria-prima tirada da própria natureza e de uma maneira correta. Então, é uma cultura organizacional. Então, nesse sentido, o desenvolvimento de lideranças engajadas e um modelo de gestão, então, a liderança engajada em manter essa cultura organizacional firme, essa cultura organizacional de uma maneira que não mude, que não modifique, tá? Ou que se tiver de mudar para melhor, né? E um modelo de gestão próprio da Natura, coerente com a nossa essência, né? Que está lá dentro dos valores, são fatores fundamentais para a nossa evolução. Então, essa é a cultura organizacional da Natura. Vocês podem entrar nos sites de uma empresa que você admira, tá? E vocês vão e vai estar lá no institucional, vai ter missão, vai ter a visão, vai ter os objetivos e vai ter o quê? A cultura também organizacional. Nem todos colocam, mas a maioria das grandes empresas colocam, como a Natura. A Nestlé, eu pus uma empresa brasileira e uma empresa, né? A Nestlé é multinacional, né? Ela é bem grande aqui no Brasil, mas ela é grande no mundo. Então, defende e aplica uma forma pragmática. Estruturas de organização horizontais e flexíveis. Ou seja, a estrutura organizacional, quando lembra do organograma, né, ela, no caso, o organograma tem a linha de poder de cima para baixo. Quando ela fala de uma estrutura organizacional horizontal, é que seja linear, ou seja, tem aquela estrutura de uma hierarquia rígida, como tem quando tem o organograma ou de linha vertical, tá? Então, e flexíveis, ou seja, maleável, né? Então, com poucos níveis hierárquicos, isso é muito bom para uma grande empresa. Imagino que deve ter sido difícil fazer uma estrutura organizacional dessa maneira, mas por isso, para ela manter uma estrutura organizacional horizontal, ela tem que ter pouco nível de hierarquia, sim.
tá? E uma ampla delegação de responsabilidades, incluindo equipes, tá? De projetos e de grupos de trabalho. Então, é uma empresa que ela forma o quê? Equipes para fazer determinado tipo de projeto, para fazer determinado tipo de... para criar um novo produto, criar uma nova... por exemplo, no marketing, criar uma nova propaganda e etc. Então, o trabalho de rede, um trabalho em rede, tá? O que é um trabalho em rede? É isso aqui, ó. Passei direto. Isso aqui é um trabalho em rede, ou seja, vários pequenos grupos, tá? Porém, todos eles estão que interligados. Isso é um trabalho em rede e funciona muito bem. É excelente trabalhar assim em rede com cooperação de outras áreas da empresa ou até fora da empresa, tá? Então, trabalho em rede e comunicação horizontal, tá vendo? Então, ou seja, não tem aquela hierarquia de um falar com o outro, falar para o outro, falar para o outro. Você já vai direto ao assunto, direto à pessoa correta que você quer falar. Então, são encorajadas. Tem que a responsabilidade dos gestores e da hierarquia sejam postos em causa. Ou seja, a hierarquia, há uma menor hierarquia, então o nível hierárquico eles reduziram para que tenha uma linha horizontal. Porém, o que? A responsabilidade de quem tem uma hierarquia maior, ele tem que cumprir, certo? É a responsabilidade, no caso, dos gestores. Porém, ele está lá no meio, né? Imagino eu, que seja uma empresa que, não sei se a Nestlé seria uma empresa sem paredes. Não sei. Vou pesquisar. Então, uma definição clara de níveis de responsabilidade e de objetivos, isso que é muito importante, ó, definição clara de quê? De objetivos e de responsabilidade, ou seja, cada cargo tem escrito qual é o objetivo daquele cargo, daquela função, qual é a tarefa daquele cargo, daquela função, qual é o objetivo daquele cargo, daquela função. Isso é muito importante, ter definições claras. Porque às vezes vocês chegam assim, principalmente em empresa pequena, você é contratado, você fala, qual é o teu cargo? Não sei. Nos primeiros dias, né, claro. Você foi contratado, você vai ficar em que área? Não sei. Então vou te botar nessa área aqui, que não tem ninguém. Entendeu? Mas quando numa empresa grande assim, ela já te contrata, te direcionando para a responsabilidade e para os objetivos definidos, as tarefas claramente definidas para aquela pessoa que foi contratada. Certo? Então, isso é excelente. Trabalho de RH, isso é. Então, as equipes de projeto trabalham em rede, como eu já mostrei lá, né? Não afetam a responsabilidade do gestor, uma equipe é sempre um líder responsável, mas um líder, no caso desse pensamento de cultura que eles têm aí, não é aquele que manda, mas é aquele que lidera. Isso a gente já trabalhou bastante, né? Então, uma estrutura que assegure o quê? Velocidade operacional, responsabilidade pessoal, com forte enfoque em quê? Nos resultados, reduzindo o mais possível a burocracia. Então, eles tentam o máximo possível quebrar essa coisa de chefe, né? De mandar, mas trabalhar com liderança, certo? Então, a cultura organizacional ela não é estática e nem permanente. Então, ela pode sofrer o quê? Modificações, de acordo com o tempo, de acordo com a gestão, de acordo com o ambiente externo, pode influenciar a cultura. Por exemplo, agora em época de pandemia, com certeza mudou muita coisa, né? Até os valores das pessoas mudaram e os valores das pessoas mudarem, os valores das empresas também têm que mudar. Mudam porque as pessoas mudaram e quem forma as empresas são as pessoas, então isso é lógico, né? Então, isso sofre alterações com o tempo, dependendo de quê? Das condições internas ou externas, que eu acabei de falar. E a gente vai estudar na estante sobre ambiente externo e ambiente interno, que é cada um, tá? Então, vamos ver aqui.
Aqui vamos imaginar que seja um iceberg, tá? Essa grande pirâmide, e aqui é o mar, ó, dividindo. Então, o que é visível da cultura organizacional e aquilo que não é visível da cultura. Deixa eu ver aqui. Visível, tá? O que é visível, o que é invisível. Vou botar só um i aqui, tá? E o que é invisível da cultura organizacional, mas existe, tá? Ah, aqui tem componentes visíveis e aqui componentes invisíveis. Então, primeiro, os aspectos formais e abertos, que são a estrutura organizacional, que é, como a gente falou agora, por exemplo, da Nestlé, da Fernanda Nestlé foi da Natura, que é horizontal, tá? Títulos e descrições de cargos bem definidos, né? Cada cargo sabe o que é que tem que fazer, suas tarefas, tal. Os objetivos e as estratégias bem definidas, toda a empresa sabe qual é o objetivo, qual a estratégia para alcançar aquele objetivo, né? A tecnologia e as práticas operacionais, ou seja, o dia a dia aqui nas práticas, qual é a rotina dele, qual é a tecnologia usada, qual é o programa, etc. Né? As políticas e diretrizes de pessoal, ou seja, como deve ser o comportamento daquele pessoal, como deve ser as políticas de contratar o pessoal, né? Os métodos e procedimentos, né? Então, como é que se procede com determinada função, com determinados problemas, certo? E medidas de produtividades físicas e financeiras. Então, tudo isso aí é visível a olho nu para quem olha de fora e para quem está dentro da empresa. Então, são componentes visíveis, publicamente observáveis, orientados para aspectos operacionais de tarefas, certo? Então, é visível. Os aspectos informais e ocultos, tá? Porque isso aí a gente lembra da. Quem não lembra, pega a apostila do ano passado, do ano retrasado, e dá uma olhadinha nos resultados da experiência da fábrica de Arthur, tá? Então, são o quê? Padrões de influenciação e poder, é justamente um dos resultados que foi dado. Percepções e atitudes da pessoa, isso é informal, isso é oculto. Porém, o quê? Quando a gente trabalha todo dia com a mesma pessoa, a gente já sabe mais ou menos a reação que ela vai ter com cada coisa, né? Sentimentos de cada funcionário, normas dos grupos para ser aceito. Vocês podem observar na própria turma de vocês, cada um tem o seu grupinho. E cada grupinho tem a sua norma. Ah, eu não ando com fulano de tal, que fulano de tal só fala de tal coisa. Não, é chato, não gosto disso. É um tipo de norma, tá? Do grupo, é um tipo de norma daquela pessoa, daquele grupinho que se juntou. Aquele grupinho que gosta de tal coisa, se junta, entendeu? E repudia aqueles que não gostam da mesma conversa, vamos dizer. Não são normas de grupo. As crenças, lembrando que não é religião, os valores e as expectativas, os valores eu vou deixar para explicar só uma aula sobre valores, padrões e integração informais, ou seja, aqueles grupos de amizade que se juntam lá dentro mesmo da empresa, né? Que aqui também fala, e as relações afetivas, a justiça dentro da empresa, e as normas grupais, que é a mesma coisa que eu falei aqui. Então, componentes invisíveis e cobertos, que é mais voltado para o afetivo e para o emocional, orientados para aspectos sociais e psicológicos, ou seja, é o que está dentro da empresa, é aquilo que eu falei. Se o padrão das pessoas, a cultura, a visão de mundo das pessoas mudarem, ela leva aquilo para dentro da empresa. E aqueles que têm essa mesma visão de mundo igual, elas vão se juntando. E repudiam aquelas que não têm a visão igual. Entendeu? Vamos dizer assim, alguém que gosta muito de natureza, né? Alguém que gosta muito de fazer caminhada, alguém que ou outro grupo, alguém que gosta muito de academia,
gosta muito de tratar da saúde dessa forma natural, tal. Vai se juntar esse tipo de pessoas dentro da empresa com mais amizade, porque tem o quê? Eles têm ligação, eles têm o mesmo, vamos dizer, o mesmo papo, a mesma conversa, o mesmo tipo de conversa. Então, isso se trata do quê? Aspectos informais, ocultos. Eles podem até não trabalhar na mesma área, no mesmo departamento, porém, eles mesmos se juntam. E isso é bom, né? Porque, por exemplo, o que trabalha em uma área, um departamento de RH, e o outro que trabalha no departamento de produção, tá? E outro que trabalha no departamento de marketing. Então, eles vão trocar informação, o que está ocorrendo dentro da empresa. Eles vão saber, não é fofoca, tá? Mas eles vão saber porque eles vão trocar informações. Isso pode ser muito positivo para a empresa, porque vai ver os defeitos ou os problemas que estão ocorrendo internamente dentro da empresa, de forma o quê? Informal, entenderam? É igual ter amizade com o chefe. Então, certas organizações conseguem renovar constantemente a sua cultura, né? Mantendo a sua integridade e a sua personalidade, inclusive valores, enquanto permanece com uma cultura, enquanto outras, né, permanecem com a cultura amarrada a padrões antigos e ultrapassados, como o caso de líder e chefe, né? Tem empresas que, vamos dizer, lá no 1900, né? É, a, o padrão era chefe, era chefe de que tal, respeitar, não podia respeitar, tem que respeitar até hoje, né? Mas aquela rigidez até para ter acesso ao chefe, né? O próprio funcionário. Porém, hoje em dia, a visão, a cultura de chefe mudou para líderes. Então, quebra essa rigidez do funcionário ter contato com o patrão. Porém, muitas empresas continuam com este padrão antigo de chefe e de rigidez. Só um exemplo aqui, né, de cultura, de mudança de cultura e de empresas que ficam agarradas a padrões antigos, certo? E uma forma de trabalhar em rede também, tá vendo? Fulano, aqui é de tarefas, mais de tarefa, que cada um faz nas suas tarefas, porém interrelacionadas. Então, as organizações devem adotar o quê? Culturas adaptativas e flexíveis para obter maior eficiência e eficácia dos seus colaboradores e alcançar o quê? A inovação necessária. Gente, aquelas empresas que têm a cultura agarrada aos padrões, à rotina, que são difíceis de mudar, por exemplo, agora que o mundo está mudando, né? Está sofrendo ainda o baque da pandemia, e ó que antes da pandemia estava tendo o baque da crise mundial, né? Estava tendo crise mundial, principalmente aqui no Brasil, com crise financeira, crise política, crise, né? Enfim, tudo. E aí vem uma pandemia e as empresas que não se segurarem, né? Que não tiverem a forma, não forem flexíveis, né? Em mudar a cultura organizacional, em mudar a mente, a forma de trabalhar, vai sacudir para um lado para o outro, vai cair, né? Tipo a árvore, né? Tipo a palmeira, sacode, 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 pode cair, porque ela não vai saber o que mudar. E as empresas têm que saber o que deve adotar culturas adaptativas, até mesmo para aquele período, pode ser que seja só por aquele período, entendeu? Como, por exemplo, muitas empresas hoje preferem por causa da pandemia, e aí estão preferindo manter home office, mesmo quando a pandemia passar, né?
Eu não gosto desse negócio de home office. Eu gosto de estar lá na escola, no contato com todo mundo, com colega, com direção, com o pessoal, com as meninas da merenda, com todo mundo, com os alunos, né? Enfim, olhando as plantinhas de lá que eu gosto, conversando com vocês. É bem diferente. Então, mas estamos adaptativos, né? Estamos com a cultura adaptativa, flexível, usando aqui o home office, que aqui virou o meu de manhã até de noite, né? O meu cantinho de trabalho. Cansa muito mais, ó. Prefiro vocês do primeiro, quando vocês eram primeiro ano e fazia aquela bagunça na sala. Tinha um dia que eu dava um chilique. Eu preferia muito mais do que estar aqui presa falando sozinha. Vamos lá. Então, para navegar, flexíveis para obter maior eficiência, eficácia dos seus colaboradores, alcançar a inovação necessária. Então, isso aqui mesmo é uma inovação que foi necessária, né? Para navegar pelas mudanças e transformação do mundo atual. O mundo, e não é só agora, o mundo vive mudando. Quanto mais, e um dos fatores que mais influencia essa mudança é a tecnologia. Quanto mais a tecnologia vai avançando, mais o mundo também vai mudando. E nisso as empresas não podem ficar para trás. Se vocês observarem, vamos ver aqui uma coisa. Observem como era o atendimento nas farmácias, né? Balcão e tudo ficava atrás do balcão, né? Todos os medicamentos, nenhum tinha acesso e tinha que pegar tudo. Antigamente os mercados também eram assim, né? Ainda existe aqui em Ipirá, eu esqueci ali, vizinho da esquina Calçados, tipo de mercado assim, né? Que tem um balcão e as coisas ficam atrás, as pessoas ficam pedindo, né? Aquilo que desejam, né? Diferentemente do que mudou, que as empresas, os supermercados são hoje as prateleiras, os clientes se servem. Igual as farmácias também que se mudaram, estão mudando a maioria, né? Que cada um vai lá e pega, a não ser aqueles remédios que precisam de receitas, né? Que tem tarja preta, que tem tarja vermelha, aí sim tem que ficar atrás do balcão, porque não pode ser qualquer pessoa que pode comprar. Mas aqueles que são simples, que não precisam de receita, tá lá para qualquer cliente chegar, pegar, se servir e ir até o caixa e pagar. Então, é uma mudança? É uma mudança. Há empresas aqui, vocês podem observar, por exemplo, das farmácias. Há empresas que ainda estão no modo antigo? Estão, né? Ainda há, como eu disse, ali vizinho da esquina Calçado, ainda há mercados com aquele modo antigo de atender o cliente. Então, é uma cultura, ele está agarrado lá no passado. E assim vai, tá? Muito bom ter lembrado desses dois exemplos. Vamos ver o vídeo de uma cultura organizacional que eu gosto muito. Eles chamam de cultura. A Larissa, ela tem um dom de fazer cada dia diferente para cada cliente que nos visita. O primeiro contato foi Fernanda, né? Fernanda, quem achou Larissa? Clientes falando. A gente ficou pensando num monte de homenagem que a gente podia fazer para ela. Então a gente pensou numa pessoa bem legal e que ela dança muito com essa pessoa. Tinha uma empresa fazer uma homenagem para uma funcionária. Olá, tudo bom? Tô com fome, tô com fome. Eu tava com um cliente fazendo a hospitalidade. Não, mulher, não tem um Mac açaí, não. E quando eu virei, eu vi a Joelma do Calypso. Cidinha! Cidinha! Aí! Eu tô lançando meu CD. Então, a primeira faixa do CD é em sua homenagem. Aqui, ó. Quando ela puxou o disco, a cultura de serviço foi algo maravilhoso. Parabéns, parabéns. Você com certeza tem muita cultura de serviço na veia e você é a representação da atitude McDonald's. Ah, peraí, não acabou não. Quebra. O vídeo dele.
toda vida que a gente pensa passear no shopping, ela diz, vê Larissa. E aí ficou esse amor maior do mundo, né? Foi algo extraordinário que eu não esperava, algo magnífico. A cultura de serviço na veia eu tenho. Larissa, eu te amo! Cultura. Quem quiser pesquisar e conhecer um pouquinho mais da cultura McDonald's, né? É só pesquisar. Então é isso, gente. A nossa aula sobre cultura organizacional, a gente fica aqui. Vocês viram que o gerente, eu acho lindo esse vídeo, porque vocês veem justamente essa quebra que a gente falou aqui. Cadê? A quebra da estrutura organizacional, né? Da estrutura, uma estrutura horizontal, ou seja, o chefe estava ali fazendo uma homenagem a uma funcionária. Vocês já viram isso aqui aonde? É muito difícil. Então, é uma cultura diferenciada? É uma cultura diferenciada. E eles aplicam, no caso ali a McDonald's, em toda a sua rede, né? Todas as suas franquias do mundo inteiro. Então, isso é bem, eu acho muito interessante. Então, tenta enxergar a cultura da empresa que você trabalha ou de outras empresas que vocês admiram, como é a cultura organizacional. Isso não é atividade, tá? É só para ligar a curiosidade de vocês, tá? Então, um abraço e até a próxima aula.